eu não ia gravar um vlog desse livro, mas a pessoa que me deu, que foi a Alba, pediu pra que eu gravasse especificamente um vlog desse livro, que é Os Fornos de Hitler, da Olga Lengiel. Esse livro aqui não é de ficção, tá? Ele é uma biografia / autobiografia, porque foi a própria autora que escreveu as experiências dela, as consequências lá da Segunda Guerra Mundial. E eu tô lendo com a Poliana e com a Bia, se eu não me engano é assim que fala, porque no Instagram tem os nomes bem diferentes, né? Eu li 48 páginas, que equivale a 4 capítulos. E, gente, já desde o começo, já desde o primeiro capítulo, é relatado de forma nua e crua a vida da Olga. Ela é casada com um médico e o marido dela um dia foi chamado para depor na delegacia de polícia, tá? É pra ver se tinha alguma coisa suspeita por trás. E ele foi mais de uma vez, e numa dessas vezes, ele não voltou mais. E ela ficou preocupada, desesperada, porque mediante a situação que eles estavam vivendo, ela começou a ficar preocupada e foi atrás. E foi aí que ela descobriu que ele ia ser mandado pra onde? Isso mesmo, pros campos de concentração. Ela ficou desesperada, né, porque, enfim, é marido, ela amava e tal. E ela pensou, eu vou atrás dele, eu vou com ele. E ela levou os filhos, levou o pai e a mãe. Na hora que ela contou pro pai e a mãe que ela ia, e os pais dela falou pra ela, filha, você não vai sozinha, a gente vai com vocês. Por quê? Porque, ingenuamente, eles não sabiam que os aguardava lá nos campos de concentração. Eles achavam que ele simplesmente ia trabalhar ou prestar serviços. Pra quem já leu um pouco sobre o assunto, a gente sabe que nesses lugares não é nada disso. Tá, eles vão lá pro camburão, levam os filhos, levam os pais e descreve assim. Eles passaram 7, 8 dias nesse camburão, gente, e foi sem nem achar palavras pra descrever de quão horrível foi no lugar fechado. Chegando lá, eles foram separados em 2 turmas e foi a maior burrada que ela fez. Ela mesma relata aqui no início do livro que se ela soubesse o que ia acontecer com essa separação, ela jamais teria enviado a mãe dela e os filhos dela pra essa separação. Porque vocês vão ter que ler pra saber. É uma história muito dura, porque a gente vê o quanto eles eram inocentes, eles achavam que era uma coisa, chegando lá era outra. E tudo que ia acontecendo, eles ficavam chocados. Tipo, vai acontecer isso mesmo, sabe? Era tudo muito surreal. E ela foi afastada da família dela, né? Foram separados dos pais, dos filhos, do marido. Tiraram toda a roupa dela, obrigaram ela a vestir vestimentas velhas, trapos mesmo, rasparam a cabeça. Enfim, ela tá meio que aprendendo a essa nova vida nesse lugar, longe de tudo e de todos que ela conhece, junto com aquelas mulheres. Eu até conversei com o Miquel por mensagem hoje. Eles vivem num lugar chamado coias, que é como se fossem uns cômodos de 3,5 metros a 1,5 quadrado, tá? É praticamente uma despensa, não é isso? Então, eu decorei porque eu tava conversando hoje pra mim ter uma noção mais ou menos do tamanho que era. Ele falou, é um pouquinho maior que o nosso banheiro. Eu falei, pouquinho maior que o meu banheiro, onde habita 20 mulheres? 20 mulheres? Vocês têm noção do que é isso? Não, porque eles não conhecem nosso banheiro. Ah, gente, o banheiro não é grande, tá? Banheiro, assim, um banheiro modesto. Não conseguiam dormir, então elas se revezavam. Algumas ficavam em posições bem desconfortáveis durante a noite, porque 20 mulheres montadas uma em cima da outra. Enfim, gente. E teve uma situação lá de que uma teve diarreia. Uma coisa que eu não sabia, o Miquel tá falando assim, é óbvio, mas gente, eu não sabia, eu achava assim, mais famoso era o Auschwitz, eu sei que tinha vários campos de concentração, mas aqui no caso que ela relatou, pro lugar onde ela foi, tinha o campo de Auschwitz e o campo de Birkenau, ou seja, um campo era pra onde as pessoas... Lembra aquela parte que eu falei que as pessoas eram separadas em 2 grupos? Então, as pessoas que chegaram lá à primeira vista iam direto para a zona de extermínio e o outro grupo, que era o grupo da Olga, iam só para trabalhar. Então eu não sabia disso, não, dessa separação que tinha. Primeiro eu achava que todos iam trabalhar, aí, mediante as consequências, iam ser exterminados. 8 minutos. Vamos fazer um vlog mais leve aí, vamos falar sobre outras coisas mais... né? É muita coisa pra falar, e eu tenho muita coisa pra falar ainda, mas enfim, é que eu tenho que ensinar o povo a assistir. Mas ler. Reduz daí, né? Então depois... Eles gostam de vlog longo. Vocês gostam, né? Fala a verdade. Você gosta. Aqui, eu tô lendo esse livro aqui, A Garota Anônima, é um livro que é da Faro, né? Deixa eu só falar um pouquinho. Vocês estão vendo esses cactos aqui atrás? Tá na hora de tirar já. Então, é onde eu mostrei no Instagram que o Miquel tava dormindo no meio da noite, ele derrubou 2 cactos aqui. Tinha 4, ele derrubou, consegui salvar na minha cabeça. Derrubou. Você imagina a minha felicidade. Eu postei o lençol, como é que ficou pra eles verem. Ah, você mostrou? Mostrei. Eu acho que eu mostrei no vlog também. Eu não vi. Vai sair antes desse, ó. Você tem o que fazer? Enfim, vamos falar sobre minhas leituras aqui. A Garota Anônima. Aqui a gente vai conhecer a história da... Esqueci o nome dela agora. Olha na sinopse atrás. Aqui a gente vai conhecer a história da Jessica Ferris. Ela é uma garota... A profissão dela é maquiadora e tal. E a vida dela é cheia de situações moralmente questionáveis. Ela tem muitos segredos, muitas coisas que talvez ela se envergonhe. E é justamente sobre ética que vai falar esse livro aqui, sobre ética e moralidade. E a Glaucia tá tirando uma roupa que você deve estar ouvindo. Não é que eu tô tirando, eu tô desabotoando porque tá apertado, gente. A minha barriga tá apertando.
Enfim, gente, é isso. Não, eu não acabei de falar sobre o livro ainda. Comecei a ler esse livro aqui, eu tive um choque muito grande culturalmente, porque assim, eu vou resumir bastante, tá? Essa Jéssica, ela precisa de dinheiro e tal. Em uma oportunidade aí que ela acaba escutando uma conversa aí numa sessão que ela tava fazendo de maquiagem, em que as clientes dela estavam falando de uma proposta que seria de ganhar $500 para fazer uma entrevista. Ela falou assim, eu tenho que fazer isso, eu preciso desses $500 e tal, e foi. Essa pesquisa que a doutora está realizando é uma pesquisa justamente sobre ética, e a Glaucia dá um zoom na minha cara, que eu sei. Mas ó, eu dou um zoom bonito, eu não dou um zoom assim, ó, igual ele faz em mim, eu dou um zoom bonito, ó, meu zoom é caprichado, ó. Tá bom. Por que eu falei que eu levei um choque muito grande culturalmente? Porque aqui no Brasil, a gente lendo uma história dessa aqui, você ia falar que era totalmente normal as perguntas. Assim, a Jéssica tá recebendo $500 para poder responder algumas perguntas que a doutora vai fazer para ela sobre a vida dela. E essas perguntas podem ser muito íntimas. Aqui no Brasil, você não precisa pagar $500 para ninguém. Você vai num ponto de ônibus e senta lá, as pessoas abrem a vida dela para você em 15 minutos. Você nunca viu a pessoa. Mas nem só nisso, em redes sociais também, viu? Redes sociais também, em qualquer lugar. Você vai no shopping lá, se a pessoa tem a oportunidade de estar perto de você, ela vai falar. Esse dia teve uma situação, ou aconteceu uma situação com a Glaucia aqui, que ela, eu precisei de longe, né? E ela tava lá com uma pessoa e essa pessoa tava conversando com ela. Primeira vez que a pessoa tá conversando com a Glaucia. Eu me conhecia só de vista. Só de vista. E essa pessoa começou a conversar com a Glaucia e aí a gente tava indo embora, falei assim, aquela pessoa tava conversando com você e tal? Tal, assim. O que você tava conversando de interessante? Ela tava falando disso, da vida dela, do filho, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, nossa, você conversou com ela 5 minutos, deu pra saber tudo isso? Ela foi me falando. E eu só, Legal, você quer saber do meu vídeo também? Não vou falar. Então, enfim, as perguntas que eu achei aqui, por exemplo, você já escondeu um segredo de alguém que amava para não preocupar a pessoa? Beleza, é uma pergunta simples, mas isso daqui acontece depende muito. do segredo, não é tão simples não, hein? Mas as pessoas falam demais. Eu acho que eu já vi pessoas conversar sobre coisas muito mais sérias do que isso aí. No ônibus, por exemplo. Eu também. Quando eu pegava, assim, ônibus frequentemente, eu sentava, assim, né? E as pessoas atrás conversando, você falava assim, será que as pessoas estão falando isso aqui no ônibus? Eu também já vi. Você também já viu, né? Teve uma mulher ligando pra amante do ônibus. Eu te contei a história, né? Contou. A mulher ficou falando alto, o ônibus inteiro ouvindo. Gente, que vergonha, ela tava bem atrás de mim. Não basta ser corna, tem que alardear pro ônibus inteiro. Enfim, ela vai passando por essa entrevista e essa entrevista vai cada vez se aprofundando um pouquinho mais nas perguntas, o que vai tornando muito interessante. Você não sabe pra onde vai levar. Você conhece o entrevistador, então você acha que é uma pessoa totalmente diferente, não é nada daquilo. E até agora eu não sei qual que é o intuito dessa pesquisa, não sei qual que será a finalidade, né? Qual vai ser o resultado disso, pra onde que tá indo. Eu esperava, não sei o que eu esperava quando eu peguei esse livro. A Garota Anônima. Faz sentido. Basicamente isso. Às vezes você espera, sei lá, que ele é assassinado e ninguém descobre quem é. Geralmente é isso, quando a gente pega o livro de suspense, a gente pega pensando nisso, né? A Garota Anônima, tá. Mas não é nada por um lado é bom você ser surpreendido. Sim, gostei dessa capa também. Esse estoque de água aqui, não sei qual vai ser o sentido disso, se é que faz algum sentido. Ela tá obviamente tá num vidro e é o reflexo dela no espelho. Bem, eu tô gravando sozinha agora porque esses dias tá sendo uma loucura na minha vida. Agora eu tô começando a ficar apertada devido às mudanças dos preparativos, né, pra chegada da minha bebê. E eu não tô nem conseguindo ler e acompanhar todas as leituras conjuntas, né? Às vezes um dia ou outro acaba atrasando um ou outro livro, mas sempre no dia seguinte eu recupero. Mas tô precisando ficar corrido. Um mês antes de eu ganhar, eu vou, né, cerrar com as leituras conjuntas por um tempinho. Porque vai ser tudo muito previsível, então não sei o que vai ser. E vou continuar lendo sozinha, devagarzinha, no meu tempo. Até o bebê nascer e eu conseguir me reorganizar. Porque eu sou uma pessoa bem organizada. Sempre a minha vida inteira, sempre consegui organizar trabalho, com casa, com os compromissos, com tudo. Eu sempre consegui me organizar. Não sei como vai ser com a bebê, porque acho que vai ser uma experiência totalmente diferente. Imagino que realmente vai tomar o máximo do meu tempo. Né? No começo talvez eu vá receber aquele baque, mas acho que com o tempo eu vou conseguir criar uma rotina e me organizar. Eu sempre dou um jeitinho de conseguir encaixar as coisas na minha vida. Eu sempre fui assim.
Eu penso, aí depois eu vou voltar com as leituras conjuntas, assim que eu ver que eu vou dar conta. Bem, o Miquel não tá aqui agora desse vlog porque ele está no serviço e eu preciso adiantar esse vlog. Eu já li bastante, eu li 17 capítulos, que equivale a quase 150 páginas. Eu precisava adiantar, né, pra não ficar com poucos tapes esse vlog. Então eu vou passar sozinha minhas impressões, porque eu já tô quase finalizando o livro. Falta 80 páginas pra finalizar e, eu não ia vir muito conversar com vocês. E muitas coisas aconteceram aqui nos Fornos de Hitler. Eu nem lembro onde que eu parei, porque já faz um tempinho que eu gravei a primeira parte do vlog, mas eu vou mesmo assim vou tentando contextualizar vocês. A Olga está passando por testes diários de sobrevivência. 2 vezes ela quase morreu. Ela quase foi parar nesses fornos. Eu não sei se eu cheguei a falar na primeira parte que apareceu uma oportunidade dela ajudar como enfermeira, porque ela é enfermeira, então ela tá conseguindo ajudar os sobreviventes de lá. Porém, ela relatou umas coisas que ela foi obrigada a fazer. Gente, envolve crianças. E quando envolve crianças, bebês, recém-nascidos, você fala, meu Deus, será que eu teria sangue frio pra fazer isso? Eu não vou falar aqui no vídeo porque, assim, são cenas fortes. E vocês podem até imaginar o que pode ser, mas não vou elucidar pra vocês o que pode ter sido. Porque, assim, eu me senti mal lendo. Por mais que a Olga não queira fazer... igual eu comentei com as meninas do grupo, às vezes por instinto de sobrevivência você acaba agindo sem pensar, né? Talvez de uma forma impulsiva, mas sabe quando não tem, realmente não tem alternativa, não tem. Eu sempre penso que, tipo assim, nós sempre temos uma outra opção, mas gente, neste caso, realmente não tem. Ou era isso, ou os Fornos de Hitler. Tem momentos que a gente passa bem, que ela tá relatando um pouco da rotina dela, aí tem horas que ela solta, assim... umas informações, você fala, meu Deus, deixa eu fechar, deixa eu respirar, porque como que as pessoas conseguiram sobreviver naquele lugar? Apareceram oportunidades para ela poder ter uma condição melhor, se por acaso ela se vendessem, se vocês me entendem, sabe? Para ela conseguir comida, roupas a mais, mas ela não conseguiu ceder a isso, né? Ela tem uma índole muito forte, ela não conseguiu, ela preferiu viver naquelas condições ínfimas, do que, né, ter que vender o próprio corpo para conseguir isso. Até onde eu parei de ler, parece que as coisas estão começando a se resolver devagarzinho, porque estão começando a... Mas mesmo assim, eles estão dando um jeitinho de ainda matar as pessoas, e eles estão cada vez selecionando menos. Lembra que eu falei pra vocês na primeira parte, que quando ele chegava, eles selecionavam senhoras, crianças, pessoas que já estavam doentes, pra morrer diretamente, os mais saudáveis eles mantinham pra trabalhar pra eles. Então, agora não. Americanos, judeus, seja o que for, qualquer pessoa, ele já seleciona e fala, é nosso inimigo, ele já manda diretamente pras câmeras de gás, tá? Essas câmeras já estão sendo reduzidas, então eles estão tentando aproveitar ao máximo pra matar as pessoas. E qualquer coisinha, qualquer gracinha que a pessoa faz, piscou assim, vai pra câmera de gás. Algumas coisas que acontecem aqui, várias na verdade, eu já tinha encontrado no Canções de Nigel Auschwitz. Tem um vídeo aqui, vou deixar pra vocês conferirem. Eu também não dou detalhes assim, tá? Eu falo um pouco sobre a história. Então algumas coisas eu já conhecia, a rotina, mas outras são novas. Porque como foi relatada uma autobiografia da própria autora, então... ela conta mesmo de forma mais crua. Acho que a próxima vez que eu voltar já vai ser pra finalizar, tá? Tá muito corrido, não tô conseguindo gravar tantos tapes de vlog ultimamente. Vim aqui passar feedback pra vocês e já eu volto. Vamos ver se consigo arrastar o Miquel. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou ter antes de finalizar, porque eu tava lendo um pouco agora e eu tive que parar pra dar uma respirada. Que vontade de se revoltar, de chorar. Como que esse livro é pesado. Nossa, eu dei uma paradinha agora, falei, deixa eu conversar um pouquinho com eles, né, pra eu poder dar uma respirada. Tem umas pessoas bem conhecidas que são bem mencionadas em livros sobre o Holocausto. Foram pessoas que tiveram um papel importante, trabalharam com afinco, muito afinco até demais, né, pro nazismo. Uma delas é o Dr. Mellinger. Eu já vi ele citado em vários outros livros, mas aqui ele não aparece muito, mas o que aparece mais é um tal de Kramer. Ele é um soldado, tá? Um soldado nazista. Ele é conhecido como a besta de Auschwitz ou de Belsen. Porque o cara é extremamente monstruoso, tá? Tudo que vocês podem imaginar o pior do ser humano, ele é. Teve uma situação aqui no livro que eles estavam meio que fazendo ronda e pararam no local onde a Olga e as outras médicas, né, trabalham. E eles iam tirar os pacientes de lá. Tinha umas pacientes ainda que não estavam em condições de andar, nada, estavam meio doentes. Realmente, a gente tava conseguindo andar e ele pediu pra elas tirar a blusa, que era a única peça de roupa, que era praticamente um trapo, tá? Pra elas tirarem. Elas já estavam tão debilitadas, passar frio e tal. Então, e ela é obrigada, ou faz isso ou morre. Eu vou fazer isso. As mulheres falavam, nossa, tá do lado deles, mas ele fez uma coisa que na hora que ele fez assim, e todas as mulheres estavam presenciando, sabe quando você lê assim e você chega a dar aquele embrulho no estômago e você se coloca no lugar das mulheres que estão assistindo aquilo
né? A gente só tá lendo, eles assistiram, presenciaram, as mulheres. Eu fico imaginando. Meu, trauma que elas vivem. Muito forte. É uma cena que eu formei tão bem na minha cabeça que eu não consigo esquecer. Como que é forte. Como que esse Kramer é desumano. Por isso que muitas mulheres até se suicidaram lá. Porque, dependendo da forma que elas eram mortas, né? Ou ia pra câmara de gás. Ou essa... Aqui é uma das formas aqui que eu não vou falar. Que o Kramer, né? Matou uma delas. Que foi... horrível. Acho que pra Olga escrever esse livro deve ter sido um desabafo tão grande, se pôr pra fora. Enfrentar as próprias dores, tudo que ela viveu de novo, né? Trazer as lembranças. Enfim, só vim aqui desabafar um pouquinho, mas vou continuar a ler. Eu dei uma respirada, mas ainda tô assim, com a imagem na cabeça. Mas vou voltar a ler, né? Que eu tenho que cumprir a meta. Mano, tá um calor que, assim, tomei banho, nem tinha o cabelo nem nada. Eu me sentei aqui no chão e falei assim, vamos gravar aqui mesmo, no chão. Quem pentei o cabelo pra ficar em casa? Eu penteio geralmente, né? E eu não gosto de ficar com o cabelo assim, eu gosto de ficar com o cabelo bem baixinho. Nossa. Assim, bem, mas bem baixinho. Tá enorme o cabelo dele, tá enorme, viu? É, tá um pouco grande mesmo. Vamos lá falar sobre as nossas leituras. Você já começou esse vlog em algum momento ou é a finalização de vlog? Finalização. Então deixa eu falar aqui do meu livro antes que as pessoas saiam do vlog, porque na verdade assim, eu não vou falar. Mentira, eles vêm mais por causa de você. Você apareceu um pouco. Então, vamos lá, deixa eu falar sobre o Glaucio. Putaria que essa aqui, se não conectou o negócio, não vai gravar o microfone nunca desse jeito. Aí fica difícil, hein? Sem o cabinho do microfone conectado na câmera. Já é a segunda vez que nós fazemos isso. O microfone tá conectado. Sabe o que é isso? É calor. O cérebro fica meio assim, ó. Pronto, vamos lá. Vamos falar sobre a minha leitura, vai? Fala. Esse aqui é um livro viajante. O Baile das Lobas. Não vejo sentido nesse título aqui ainda, mas enfim. Vai explicar depois. Não faz questão por enquanto. Bom, é fantasia? Não sei se é fantasia. Não cheguei a olhar essa fantasia. Acho que é fantasia. Lobo não existe? Lobo não existe? Assim... Lobisomem, na verdade, existe, né? Eu percebi que era isso. É que, na verdade, assim, ainda não deu indício que realmente era isso, né? É só um certo... Você não deu spoiler sem querer? Não deu. Vamos lá, aqui a gente começa o livro com o quê? Com vários abades sendo mortos por um lobo. É verdade. Por que só está morrendo os abades, só os religiosos? Por lobos, aparentemente. Né? Será que são lobos mesmo? Será que é uma coisa a mais? E a gente começa com esses assassinatos e... Enfim. Essas reflexões. A gente encontra um senhor de terras, um senhor muito poderoso na região. Não é senhor, assim, não é senhor, ele, na verdade ele é meia idade por aí. Sim, eu tô querendo dizer que ele é um senhor de terras, ele é um proprietário, dono, isso. Não sei se a gente classificaria ele como um senhor feudal, eu não lembro qual que é a época do livro. Mas enfim, o importante é que vocês entendam que ele tinha um poder sobre alguns plebeus. São definidos dessa forma. Não precisa procurar, não. Acho que tá bem contextualizado aí. 1515. Então, é mais ou menos isso mesmo que eu falei. E ele tinha poder sobre essas pessoas. E uma certa donzela, ela ia se casar. E esse senhor falou que ele, antes de se casar, ela poderia até receber a bênção do casamento. Só que antes dela desfrutar a primeira noite de núpcias com o marido dela... Ele queria estreá-la. Ele ia desfrutar do que ela poderia oferecer apenas uma vez. Isso. Então, o marido dela falou assim, tá, beleza. Depois a gente fica livre, tudo bem. Aí ela, o quê? Não foi bem assim, não. Você vai permitir uma coisa dessa? É ridículo. E como tá sendo um livro viajante, vocês imaginem os comentários que tá tendo aqui. Bom, a gente começa com isso e posteriormente uma mudança aí na postura dele, uma mudança na postura dela. Um desfecho que não era esperado, pelo menos não que eu esperava, né? E vamos ver o que vai ser a partir daí. Eu não faço ideia do que e para onde está levando esse livro, quais serão o destino, o que me aguarda, o desfecho dessa história, mas é isso. Nossa, foi bem subjetivo. Você deixou o povo curioso agora para saber o que acontecer com isso. É só o prólogo, né? Prólogo. Então, você deixou o povo bem curioso. Duvido que não deixou. Só o prólogo? O que aconteceu? Eu sei. Se vocês quiserem saber... Aguarde próximos vídeos. Vocês estão vendo a câmera bem aqui, ó? Bem aqui, ó. É o reflexo da câmera. É verdade. É que nós tá gravando aqui, enfim, vocês vão ver. E eu vim finalizar Os Fornos de Hitler. Não vou dar muitos mais detalhes, porque já falei bastante e tem muitas coisas fortes. Lá vai eu, né? Falei que não ia dar detalhe, mas lá vai eu. Teve umas situações aqui que envolvem crianças, que envolvem bebês, que foi muito duro de se ler. Tô falando sozinha?
Nossa, tá falando pra câmera. Eu tô focando no livro. Ah, tá. Uma coisa não a ver com outra. Nós acompanhamos como que a Olga consegue se libertar e não foi tão fácil, não foi tipo, a guerra acabou, abriram-se os portões, todo mundo saiu correndo feliz. Não foi nada disso. Ela conseguiu escapar, mas ainda tava meio que sob as garras dos nazistas, né? Então não foi tão fácil. Teve a resistência meio que ajudou ela, tá? De uma certa forma. Ainda assim, ela não conseguiu ir diretamente e facilmente pra casa dela, voltar pra família dela. Família mais distante, porque as mais próximas tinha morrido todo mundo. Quase que ela é pega várias vezes, ela se depara com algumas pessoas que acabam acolhendo eles porque eles estão fugindo. Algumas pessoas ficam no caminho porque já estão muito debilitados e não conseguem chegar ao seu destino. É uma fuga muito, muito triste, realmente. Nós também acompanhamos, né, o destino de alguns oficiais nazistas, as mulheres, principalmente, que torturavam elas, o que acontecia. Tinha umas que, olha... É porque eu não quero dar spoiler do desfecho. Apesar que, como é uma biografia, né, assim, biografia não sei se seria spoiler. Mas pra fechar o vídeo pra vocês, um livro é extremamente pesado, não é fácil pra ler. Isso daí é uma coisa que eu acho que nem precisava nem falar. As pessoas que vão entrar de cara com esse livro aqui já devem ter uma noção disso daí, né? Aí teve até uma inscrita que falou comigo no Instagram, falou, Glaucio, como você teve coragem de ler, você grávida, né, lendo um livro desse? Realmente não é fácil. Teve uma situação com o bebezinho recém-nascido que eu tive que engolir as palavras, mas o que acontece, gente? Eu termino o capítulo, eu termino aquela parte que eu tô lendo e eu vou procurar distrair minha mente, porque se eu ficar pensando naquilo, realmente, aquilo vai trazer um sentimento ruim. Eu fechava o livro, eu ia fazer outra coisa, ia pegar outro livro, ia editar vídeo, ia assistir, porque não é fácil, a gente não pode ficar matutando aquilo. Enfim, é um livro que eu indico, mas com certa relevância, como eu falei pra vocês. A leitura é muito fluida, os capítulos são medianos. Eu sempre gosto de avisar o tamanho dos capítulos, porque eu acho isso importante. Quando eu vejo vídeos, eu gosto desse tipo de informação. Os capítulos são medianos, não são tão curtos, mas também não são tão longos, porém a leitura é fluida. Eu gostei bastante dessa leitura, apesar do tema do livro. Eu acho, sim, que foi uma leitura válida. Eu já favoritei, apesar de se tratar de uma autobiografia, e eu estou lendo bastante livros bons esse começo de ano, estamos em março e eu já li vários livros 5 estrelas. Eu li do Chernobyl, eu favoritei hoje Beleza Perdida, O Forno de Hitler, e se bobear tem mais por aí, viu? Eu tô lendo só livros bons. Não tô lendo muitos livros bons, porque eu não tô lendo muitos livros, mas livros bons eu tô lendo. Ah, agora entendi. Você tá lendo livros bons? Tô, exatamente. Também você tá lendo 1, 2 por mês? Tá bom, né? O que eu li? Isso aqui é Não é borboleta, é uma folhinha. Folha seca. Enfim, gente, eu vou finalizar por aqui, porque eu não vou dar mais detalhes. Aguardem os próximos vlogs. Agradeço muito a Alba, que foi a amiga que me presenteou. Nossa, ela acertou em cheio. Ela falou, Glaucia, lê esse livro logo, né? Acho que antes de eu ter meu filho, mas enfim, eu li e gostei e amei. Indico pra vocês, vou deixar o link de compra desses 2 livros, caso vocês queiram. Isso aqui, se eu não me engano, é uma duologia, ele tem continuação. Isso, muito obrigada. Tira azul. Vou deixar nossas redes sociais também pra vocês nos seguirem por lá. E eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo o que vocês acharam dessas leituras. Tem outra leitura também que o Miquel falou. Eu esqueci agora. Ele falou nos outros tapes, tá? Comenta sobre a leitura dele. Eu falei sobre outro tape, né? Falou. Acho que no outro tape você falou sobre alguma leitura. Tô gravando tanto vídeo que eu nem lembro mais que eu tô gravando. Nossa, ele tá gravando muito vídeo. Vocês estão vendo que tá gravando trocentos vídeos. Só tem vídeo dele nesse canal. Não vai essa cara. Finaliza. E até o próximo vídeo. Até, gente.